Bem, irmãos, Edson falou para fazer uma recapitulação aí. Fazer uma recapitulação pequena do que foi compartilhado ontem. O que os irmãos acham, tá bom? Amém. Como vem de 14 em 14 anos, se passar de mais de uma hora de compartilhar, vocês me suportam, tá? Mas tranquilo que dia não era 2, 3 horas, né? Mas cada um tem seu tempo, de acordo com a carga que o Senhor coloca no coração de um e também da forma como os irmãos recebem a palavra. Tudo isso está ligado, certo? Tanto isso é como uma corrente que sai assim e vai e volta. Não sei explicar porque às vezes é algo muito subjetivo, certo? Então ontem nós tomamos 2 textos, né? Tomamos o texto não, mais do que isso. Tomamos o texto de 2 de Crônicas, capítulo 1. Ali detalha que em Gabaão, no reinado de Salomão começando o seu reinado, o povo ia adorar em Gabaão e de certa forma, Crônicas menciona que em Gabaão estava o tabernáculo e estava o altar de holocausto. Gabaão era um monte dos principais, onde os judeus adoravam, e segundo as escrituras, diz que eles estavam todavia nesses lugares altos, sacrificando e adorando a Deus, porque depois as coisas tomam outro rumo, né? Começam a levantar os lugares altos para os deuses pagãos, né? Aí vem toda a miséria, agora os reis, como Ezequias e Josias, têm que destruir esses lugares altos, porque o lugar de adoração é em Jerusalém, não tem outro lugar de adoração, é na presença do Senhor. É Cristo, que é o nosso verdadeiro lugar de adoração diante do Senhor. Então, Crônicas tem essa liberdade o escritor, que foi Esdras, a maioria dos eruditos dizem que Esdras escreveu Crônicas, e inclusive o Salmo 119 também, menciona esses detalhes que nós não vamos encontrar no livro de 1 de Reis, capítulo 3. E, inclusive, Crônicas também menciona que a arca estava em Jerusalém, foi trazida, foi levada, sacada de Quiriate, e levou até Jerusalém. Davi levou, com aquele ocorrido também, com aquela situação que passou com Uzá. Mas chegou a Jerusalém, colocou uma tenda, a arca está ali. A arca está ali em Jerusalém. O templo vai ser construído em Moriá. O palácio vai ser construído em Sião, no Monte de Sião. Autoridade e adoração. Sião fala da autoridade, do senhorio de Cristo. Por isso que o palácio está ali. Por isso que o governo está ali. E o templo está em Moriá, que vai falar do quê? Da verdadeira adoração, do testemunho. Próprio Senhor. Você não vai entender o que é adoração se você não entender o que é senhorio. Nosso Deus, como estava falando, é um Deus de princípios e ordem. E a gente não pode soltar as etapas que Deus estabelece. É como casa, sacerdócio e sacrifício. Você não tem sacrifício se você não tem a casa. E não vai ter sacrifício também se não tem o sacerdócio. Então começa pela casa. Pedro entende bem isso, né? Ele fala, uma casa santa para uma casa espiritual para um sacerdócio santo, para um sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Lembra dessa passagem? Então, a casa tem que ser de ordem espiritual para que o sacerdócio seja santo e aí sim oferecer sacrifícios espirituais. Não tem outro caminho. Você não vai servir o Senhor se a casa não for purificada. Por isso que na restauração os reis começavam pela casa. Restaurava a casa, restaurava o templo, aí a gente tem Ezequias, tem Josias, depois ia tocar na questão do sacerdócio e, por fim, terminava na Páscoa, o sacrifício. Então, quando você toma o princípio de Deus, você vai encontrar da mesma forma os profetas de restauração. Você vai ver Ageu tocando na questão da casa. E você entra o segundo profeta que é levantado, 3 meses depois, para profetizar de Ageu, você vai encontrar Zacarias, profetizando acerca do sacerdócio. E você entra em Malaquias e você vai encontrar o quê? Qual é a dificuldade? Qual é o que está tendo problema ali? Sacrifício.
Até os últimos degraus dos cânticos graduais, você vai encontrar esse parâmetro. Você vai ver que no Salmo 132 vai falar de casa, o Salmo 133 vai falar de sacerdócio. E você termina no Salmo 134, vai falar de quê? De sacrifício. Então isso é uma ordem que Deus estabelece que não tem. Você não tem como servir o Senhor se a casa primeiro não está restaurada. Começando aqui. Certo? Ele até saiu um pouco da... Porque falei de Kiriat, né? Da arca, do princípio de Deus, Sião. Até aí está indo bem? Não estou indo muito rápido não, né? Quando a gente entra em Reis, interessante, Salomão está se movendo em Jerusalém e diz a palavra que ele se aparentou com a filha do faraó, no capítulo 3 de Reis, 1 de Reis. E detalhe que ele assim, e Salomão amava o Senhor. Mas, entretanto, todavia, porém, ele sacrificava em Gabaão. Gabaão estava a 10 quilômetros de distância, 600 metros de altura. A arca, o tabernáculo está lá, o altar de incenso, o que mais falta? Se o altar de holocausto está lá, perdão. Então, às vezes, fica imaginando Salomão todo dia, ou às vezes que ia a Gabaão sacrificar, ele passava onde? Naturalmente, ele passava frente à arca. Mas, às vezes, acontece isso com a gente nossa mente está apontando para o lado, mas o Senhor está apontando para o outro. Ainda que a intenção parecesse ser uma intenção boa, verdadeira, agradável, eu amo o Senhor. Mas isso não é suficiente. A gente pode amar o Senhor, amém, mas de que forma você está servindo o Senhor, ainda que você diz que ama o Senhor? Não é verdade? A gente não tem passado por tantas situações. Rapaz, como é que eu fui fazer um negócio daquele? Você ama o Senhor. O Senhor é nosso Pai, misericordioso. Mas Ele como Pai, assim, mas não é assim. Não é dessa forma. Quando Salomão recebe o sonho, tem um sonho com o Senhor que recebe a revelação, ele desperta na manhã daquele dia do sonho, que o Senhor, ele pediu sabedoria, e nisso já tinha sacrificado 1000. Você quer? Conta até 1000. Você não tem, fica com 1, 2, 3, 4, chega até 1000, só para você ver. 1000 é bastante, não é não? 1000 sacrifícios em Gabaão. Quando ele desperta pela manhã, que ele recebe, claro, vem a mente, o espírito, olha para o tabernáculo, olha para o altar de holocausto. Cadê a arca? O que é o tabernáculo sem arca? Que adianta a gente ser arrebatado até o céu e chegar no céu e olhar para o trono está vazio? Por mais que sejam as coisas mais espantosas que a nossa mente possa imaginar, a gente não tem nem ideia do que pode ter na criação de Deus, na parte celestial e espiritual, porque se o nosso Deus tem um cuidado de certa forma, tratar de criar 25.000 espécies de formigas conhecidas, 45.000 espécies só de orquídeas. Imagine, a diferenciação da espécie é porque uma formiga tem uma antena maior do que a outra, já é uma espécie. E vai catalogando as espécies dessa forma. É uma formiga, o gênero é esse, mas qual é a espécie? A família é essa, insecta. Está dando para entender? Agora imagina o que é que não tem nas regiões celestes. Então o que adianta você chegar aqui em toda... Às vezes a gente fica perguntando, irmãos, vocês creem que quando a gente partir para o Senhor, tiver que partir agora, e chegar onde tem que chegar, no paraíso, você acredita que você vai buscar algum ente querido teu, que morreu, partiu? Você crê nisso? Qual é a primeira coisa que, se você chegar lá, você vai querer procurar? Cadê o Senhor? Eu quero vê-lo. Verdade ou não? Essa é a verdade, é a realidade nossa. Então Salomão, quando depara com essa realidade aqui, cadê o Senhor? Diz ele que ele desceu Gabaão, eu creio que ele deve ter montado num cavalo, irmão.
foi a 1000 para Jerusalém. E diz a palavra que quando ele chega em Jerusalém, o que ele faz? Ele se prostra. Está escrito assim, e prostrado diante da arca. Como que mudou a visão, o entendimento, e ofereceu ali holocaustos. Deus assim, como estava falando ontem, faz tanto ativismo, tanto gasto de energia, tanta coisa que a gente faz e tudo, mas o Senhor está aí, Pai, ajuda, Pai, quero saber se realmente tu está aí, a arca está aqui, Cristo está aqui, Senhor, eu estou fazendo as coisas de acordo com a tua vontade, com aquilo que tu determinou para a minha vida, servindo na igreja, servir, tem que servir, mas servir de qual forma? E de que maneira? E ele entendeu que o princípio é a arca, não é o tabernáculo. O tabernáculo está vazio, você pode ter uma quantidade de coisa. E quando a gente solta, quando eu falei, aí a gente vai para Esdras capítulo 3, no capítulo 1, sai Zorobabel com 50.000 pessoas, homens, sem contar os demais, mulheres e demais, por aí 50.000, né? 49.700 e alguma coisa. Chega Zorobabel, e do capítulo 1 até o 3 são 2 anos. Ou seja, que chegaram, se acomodaram, eles não foram para se acomodar em suas casas. Essa muitas das vezes a gente dificilmente busca os interesses do Senhor. A gente sempre busca os nossos próprios interesses. Fizeram uma jornada de 4 meses, chegaram, já não, vamos para a nossa casa. E uma coisa vai chamando outra. E às vezes o Senhor precisa dar uma sacudida. E graças a Deus que o Senhor nos dá essa sacudida. Foi o que passou lá em Jerusalém. Quando mataram Estevão, porque a morte sempre vai gerar vida. A morte sempre vai trazer luz, revelação. Né? Não foi o que aconteceu com Uzá? Uzá morreu. Davi. Uma morte terrível, mas trouxe luz. E agora Estevão morre, e por causa da morte de Estevão começa uma perseguição. Por quê? O Senhor tinha que sacudir Jerusalém, tinha 10.000 irmãos ali, iam ficar lá, sei lá quanto tempo que iam ficar. Então começa uma perseguição. Muitos têm que sair de Jerusalém, e aí conhecemos a história de Antioquia. A igreja de Antioquia mudou a história da humanidade. Essa é a verdade. O que aconteceu ali em Antioquia mudou a história do ser humano na terra quando se trata do Evangelho. Eu creio que muitos que estamos sentados aqui é efeito de lá, daquilo que passou lá em Antioquia. Com aqueles judeus que, não, a gente não vai pregar só para os judeus, não, a gente vai pregar para os gentios também. E aí chegou Paulo, Barnabé foi buscar Paulo, tinha que ser Barnabé, não tinha que ser outra pessoa, assim é o Senhor. E é por que estou dizendo isso? Porque aí aquela pressão, começou os inimigos levantarem, tem que ser debaixo de pressão, às vezes o Senhor tem que colocar um fogo na panela, tem que ferver a água, Aí eles levantaram o altar, e a palavra diz que eles levantaram sobre as suas bases. O que quer dizer com isso? Mais uma vez, que são princípios, a gente não tem que mudar as coisas de Deus. O altar não pode estar 1 milímetro para lá nem para cá, tem que estar onde tem que estar mesmo. E o altar fala da cruz, do sacrifício. Eles não levantaram primeiro os alicerces do templo, depois que eles foram levantar os alicerces do templo. Aí é onde é que a gente vai entrar, na segunda etapa. Só nos ajudar. Quando eles levantam o alicerce do templo, os inimigos se levantam, aí está Sambalat e Tobias, aparece, e Gerson, o árabe, não é Gerson não, né? E começa a perseguição ali, e eles param a obra. Não aguentaram. Não deixa esse negócio. Já viu aquele negócio que, rapaz, parece que quando eu estou quieto no meu canto, Satanás não me incomoda? É só começar a mexer no negócio, já vem o sujeito me perturbar o juízo. Melhor não mexer com ele, não. Deixa o Satanás quieto. Deixa. E às vezes você entra num comodismo para evitar conflito com o diabo. Né? Tem outro caminho. Não tem outro. O Senhor vai mover as coisas conforme tem que mover. E graças a Deus que Ele move. Amém?
Ele tem como fazer as coisas. Assim foi, não foi com Jó? Não foi? Satanás não chegou até... Você vem da onde? Tinha o Senhor necessidade de perguntar para Satanás alguma coisa? O que é isso? Satanás, nada é nada diante do Senhor. Mas perguntou. Aí começa o negócio. Eu venho de rodear a terra. Ah, vem rodear? Vai, segue rodeando a terra. Não. Segunda pergunta. E você, por acaso, viu meu servo Jó? Aí começa o negócio. Aí começa a história. Então o Senhor é um Deus de ação. A gente pensa que Ele está quieto lá no trono? Está nada. Ele está atuando. Atuando a favor dos seus, atuando a favor da igreja, com a sua mão poderosa, movendo todas as coisas, porque Ele é um Deus soberano. Quando diz que Ele é soberano, é porque Ele tem um controle de todas as coisas. Nada pode escapar da sua mão. Você pode pegar a areia de Cabo Frio, ela passa entre nossos dedos. Mas na mão do Senhor não, Ele não passa um grãozinho de areia. Ele nos segura aqui na mão dele, aqui não vai passar nada. Eu te seguro aqui. Você vai ficar aqui na minha mão. E é um Deus que poderoso. Então, quando a gente toma os livros de restauração, quais são os livros de restauração que a gente tem? Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, um pedaço, você tem um pouco de Daniel, um período de Daniel, cronologicamente. Aí tem Ciro, né? Ciro, contemporâneo, juntamente com Daniel. Você tem Esther também. Na primeira saída de Zorobabel, quando a gente está falando da construção do templo, 14 anos parado. Nesse período, quem chega? Depois de 14 anos, chega Esdras com 1.500 homens. Não, perdão. Aí você tem Ageu profetizando, você tem Zacarias profetizando. Termina o tempo de Zacarias profetizando, vem o tempo de Ageu. Nesse período de Ageu você tem Esther. Você termina o tempo de Esther, 20 anos depois você vai encontrar com Malaquias. Malaquias, quando termina de profetizar no capítulo 4, aí você vai encontrar Neemias. Olha só a cronologia, como é importante conhecer a cronologia dos livros. Isso é importante que os irmãos possam conhecer. Inclusive, existem bíblias cronológicas, que os livros estão de acordo, capítulos, às vezes você vai dizer um capítulo está aqui, o outro você... cronologicamente está assim. Então vamos nos deter na questão de Neemias. Chega Neemias, quando Neemias chega, que Esdras chega no capítulo 7 de Esdras, ali menciona a chegada de Esdras. Vocês sabiam de quem que Esdras era descendente? Posso fazer um aporte aqui para a gente ver como é que são as coisas? Esdras, capítulo 7. Lá no versículo 5, vai dando a genealogia deles. Quem que aparece aí? Filho de Abissua, filho de... Sabe quem foi Finéias? Lembram de Finéias? Foi aquele jovem que correu com uma lança e atravessou aquele príncipe de Israel que estava lá na tenda tendo relação sexual com uma gentilha. Olha, e aí o Senhor profetizou acerca disso, acerca de Finéias. Tua geração será uma geração de sacerdotes. Olha que coisa tremenda, e vai parar lá em Esdras, irmãos. E a importância que teve Esdras na história, tanto de Israel como da igreja mesmo, porque é a tipologia que chegou até nós, verdade? Então, voltando aqui, só para abrir um apêndice aqui, para a gente saber a importância do que faz o Senhor. Como que o Senhor separa as pessoas. Como é importante a questão da família, dos filhos. Como que esse garoto foi jovem. Pessoal, claro, dando aqui
houve entrou um sentimento ali, rapaz, é um príncipe, como é que a gente vai... O sujeito está lá na tenda, rapaz. Ele não quis saber, rapaz. O jovenzinho foi lá, pegou lá e pum! Zelo, teu zelo é o meu zelo, Finéias. Você não pode abrir mão, irmão, não pode entrar em sentimento com as coisas de Deus. Pode ser quem seja, está errado, irmão. Irmão, não é assim não. Não é assim. Mas o irmão tem... Não, não é assim, irmão. Não é assim. Então agora quando a gente pega o capítulo 7, chega Esdras, 14 anos depois chega Neemias. O irmão de Neemias, lá no capítulo 1, chega no reino, ele era copeiro, né, um dos principais copeiros do rei Artaxerxes, e comenta que Israel, os muros estão destruídos, as portas estão todas queimadas. Mas tem o templo está lá. Quando Esdras chega em Jerusalém, já se passaram 56 anos desde a saída de Zorobabel. 56 anos. E o templo está lá. Tomou 20 anos por causa da lerdeza dos judeus. Às vezes somos lerdos, né? Com as coisas do Senhor, mas o Senhor é um Deus longânimo, que é a longanimidade é o quê? É a paciência de Deus. Nosso Deus é paciente. Agora, o que é ser longânimo? É esticada. Você pega um elástico assim, ó, e não consegue arrebentar. Isso é ser longânimo. Esse é o nosso Deus, longânimo. Então, Neemias vai para Israel. No capítulo 2, ele pega a mula dele, não fala para ninguém, apenas vai com os amigos, vai descendo e sai pela porta do vale, passando pela fonte do dragão, descendo, porque é uma descida, e ele tenta entrar pela porta da fonte e não consegue entrar, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Você não pode começar ali pelaquela porta, tem que começar pela cruz, que é a porta das ovelhas. E a porta que foi mais destruída, de todas, a mais arrasada, onde tinha entulhos, justamente foi a porta da fonte, que é a figura do Espírito Santo. A pessoa mais atacada, inclusive o irmão Tozer tem um livro assim, Espírito Santo, renegado da igreja. A gente não conhece o Espírito Santo, não conhece como pessoa. A gente fala muito da pessoa do filho, às vezes da pessoa, mas e o Espírito? Você pode invocar o Espírito, você pode falar, Espírito Santo. A gente tem dificuldade em cerca desse tema. Por isso que foi destruída a porta. Sabe qual foi a única porta que não recebeu nada? Não quebraram nada? Não queimaram nada? A porta das águas. A porta das águas, sabe do que fala? Sobre o quê? Sobre a palavra. A palavra não pode ser queimada. A palavra não pode ser destruída. A palavra não pode ser tocada. Ela permanece. Por isso que o nosso Senhor é o Logos de Deus. É a palavra viva, o verbo vivo de Deus. Interessante, né? Como faz o Senhor, né? Todas as demais estavam em ruínas, mas a porta das águas, que dá entrada para a porta, que dá entrada para a praça das águas, que está de frente para o templo, à direita da porta oriental. Não, essa não foi tocada. Essa não tocou. Então agora chega Neemias, 14 anos depois, voltando aqui o tema. Onde que eu quero chegar com isso? Para a gente poder entrar em Neemias capítulo 4. Ele chega e depara com aquela situação que ele tem que voltar agora, subir e voltar por onde ele entrou. Interessante, por que o Espírito tem que deixar esses detalhes para mim? Porque o Senhor quer nos ensinar, porque eu sou um Deus de princípios. A gente não pode começar por onde você pensa que tem que começar. Você não pode fazer por onde você pensa que tem que fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas de acordo com o que eu estabeleço. Não é segundo sua vontade, é segundo a minha vontade. Pode parecer a coisa mais perfeita, mais indicada, mas no Senhor não está aí. Aí a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Verdade? Dá para entender um pouco isso? Ainda mais os irmãos que estão à frente de outros irmãos.
da responsabilidade que os irmãos têm. Se você errar, muitos irmãos vão errar. Quer evitar de cometer tantos erros? Olha a arca. Prostra-se diante do Senhor. Amém. Oferece sacrifício só a Ele, mas a ninguém. Então, vamos tomar aqui esse texto do capítulo 4 de Neemias. Eu chamo do sanduíche, um sanduíche de Neemias, do livro de Neemias. Capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Aqui está o pão e aqui o recheio. O recheio é o capítulo 5. E aqui está a parte de cima do pão. Por quê? O capítulo 4, sabe do que vai tratar? Guerra espiritual exterior. O capítulo 5, sabe o que vai tratar? Do maior problema que temos em nossas vidas, como filhos de Deus, nós mesmos. Guerra interior. Os próprios judeus começam a usurpar de tal maneira os irmãos, os outros demais irmãos, deles mesmos, que é o ponto que eles têm que vender as filhas como escravos. Horrível, terrível isso. Uma guerra interna entre os próprios irmãos. A gente pode colocar isso na própria igreja, mas isso tem também, abrange de outra forma também. Qual é o maior inimigo que temos? Somos nós mesmos. É o Satanás que está de fora aqui? Não, o Satanás de fora você consegue identificar. Isso ajuda-nos a identificar também. O complicado é o Satanás que está aqui dentro. Esse que é o complicado. Uma certa ocasião, passando lá, estava no laboratório, estava uma confusão lá no corredor, lá, uma gritaria. Eu saí da sala que eu estava, no escritório, levantei, botei a cabeça assim, olhei assim, rapaz, eu vi, era uma irmã, eu conheci ela, fazendo um maior escândalo, porque alguém passou à frente dela. Eu falei, ai meu Deus do céu, e um monte de gente na fila sabia que ela era crente. Eu chamei ela assim, fiz assim com a mão, vem cá. Ela veio toda alterada. Senta aí, toma. Quer um copo d'água? Estou vendo que você está muito... Não, irmão. É o diabo, irmão, é o diabo, é o Satanás sempre... Aí eu abaixei assim, pertinho do ouvido dela, e falei assim, é o Satanás que está do lado de fora ou que está dentro? Esse aí me dá trabalho, irmã. Ela começou a chorar assim, é o Satanás de dentro. É o de dentro. Agora você vai ter que resolver aí, eu não sei, irmão. É contigo. Ela se acalmou, levantou, foi lá na fila, assim, na frente. Por favor, queria pedir perdão do meu... Mudou tudo. Se humilha, pede perdão, pequei. Está limpa, ficou purificada. O senhor já não lembra mais de nada, já ficou apagado. Se for tentar lembrar do pecado, não sei, que pecado? Você confessou, já limpei? Não sei, não lembro. Não lembrarei, está escrito, eu jogarei no mais profundo abismo. Não adianta você lembrar que eu não sei, lembro mais. Você confessou, o Senhor apaga e apagou mesmo, acabou. Você vai tentar lembrar o Senhor disso aí, ele não vai lembrar. Não vai me entender? Ele é onisciente, tá bom? Mas é uma realidade, para a gente poder alcançar um pouco isso, né? Entender um pouco do perdão do nosso Pai. Né? Então, o capítulo 6 agora fala também de guerra externa. Então, você tem batalha externa, está Sanbalate e Tobias, e batalha externa. Então, eu vou falar do capítulo 4. A gente não tem tempo, em outra oportunidade a gente poderia, com o Senhor permitir, quem sabe, daqui a 14 anos a gente fala do capítulo 4, 5 e 6. Brincadeira, irmãos, perdoa aí. Vamos pegar o versículo 10. Perdão. Aqui. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui que... Sei que aconteceu aqui, que apagou o negócio aqui. É isso mesmo, versículo 10. Porque como para ganhar tempo, então eu separei alguns versículos. Lá eu tenho compartilhado, em São Pedro eu compartilhei todos os versículos. O que diz aí no versículo 10? Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. O negócio está complicado. Aí você tem Sanbalate e Tobias,
Depois os irmãos tomam os outros versículos. E ainda chega os irmãos para deixar mais complicada ainda a situação. Sabe aqueles irmãos que em vez de te animar, desanima mais ainda? Acontece isso, não acontece? Aquela pessoa só vê erro, só vê desgraça. Não consegue ver uma luz em nada, irmão. Só treva, treva, treva. Não, o negócio está ruim, irmão. É crítico, irmão. Critica só não critica ele. Mas é uma autocrítica, deveria trabalhar nesses críticos de arte, né? Não, porque isso aqui está ruim, isso aqui está difícil, a igreja só tem problema. Irmão, se a igreja não tiver problema, não é igreja. É o Rotary Club, o Lions Club, eu não sei o que é, mas não é igreja. Isso falou uma vez o irmão Stephen Cal, lá em Temuco. Nunca esqueço isso. Tem problemas. Somos seres problemáticos, justamente porque está cheio de seres problemáticos. Você vai encontrar problemas. Não tem outro caminho. Tem que aprender a lidar com os problemas. E quando termina aquele problema, irmão, tranquilo que vai aparecer outro problema. Até a vinda do Senhor, até que a Nova Jerusalém perfeita desce do céu. E antes disso, as nossas lágrimas vão ser todas enxugadas. Todo um processo de Deus, todo um princípio do Senhor. Aí vem os de Judá, em vez daquele ano, e interessante, já desfaleceram as forças dos carregadores. Agora eu quero tomar essa palavra aqui. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Irmãos, quando você toma esse versículo, tomando o capítulo 2 também, que Neemias vê aquela destruição total, isso aqui, sabe aqui que me chama a atenção nesse versículo? Aqui já passaram 72 anos. Como que pode terem tantos judeus ali, tantos profetas, sacerdotes, e como é que podem seguir convivendo por mais de 50, 60, 70 anos se movendo entre os escombros? Será que não tem um? Poxa, será que não dá? Já viu uma casa toda suja, cheio de sujeira? Até você até se chegar na casa, de repente, não sei se você já teve essa oportunidade, você vai se incomodar de tal forma que você vai pegar a vassoura e vai tentar até ajudar na casa que você está. Poxa, irmã, não tem tempo, tem algum problema aqui. Dá para entender isso? Como que pode? Mas Deus tem os seus. Deus tem que levantar Neemias. E Deus necessita de homens assim na igreja. Pode ser que nem todos veem, mas Neemias viu a necessidade. Primeiramente, a quantidade de escombros que tem aqui. Já tem que começar por aqui. Quantos anos a gente tem se movido no seio da igreja e uma quantidade de escombro dentro de nós que a gente não consegue, não resolve essa situação, segue sendo a mesma coisa. Já viu que esse negócio é ruim, né? Quando você encontra com o irmão, passou 20 anos, você encontra com o irmão está igual. Poxa, irmão, você não mudou nada, mas não é na aparência não, na forma de ser. Poxa, continua sendo aquele. É bravo, não é não? Seja que segue naquela condição, você, poxa, perceba, poxa, o irmão avançou, né? Diferente, poxa, perceba a autoridade nele. Aí vai se liberando. E agora tem a situação da igreja também, dos escombros que tem na igreja, você tem que mover isso. Tem que tratar os assuntos você não pode passar se você deixar as coisas. O anão vai virar um nefilim, meu querido. E eu falei isso ontem, não foi? Aí eu quero ver você matar um nefilim. Quando é anão, dá para resolver o problema. A casa de Deus, o santuário do Senhor, o arraial de Deus, é santo. Quando os judeus tinham que fazer suas necessidades fisiológicas, cada um tinha uma pazinha. Ia fazer suas necessidades fisiológicas fora do arraial. E diz o Senhor, porque o arraial é santo. Você não pode estar lidando ali com as imundícias e estar pisando sobre as imundícias. Dá para entender isso?
Isso é sério. Então você vê, não avança. As coisas não avançam, a morte está ali. Não há vida, porque não tratam as coisas. Deixa as coisas passarem muito tempo, e aí estão os escombros. É importante ou não é importante tratar essas coisas, irmãos? Amém. Amém? E o Senhor vai levantar homens. Aí está o ministério da palavra para chamar a igreja. Assim foi. Sabe que Ageu profetizou 21 dias. O tempo da eclosão de um pintinho. Quando ele terminou de profetizar 21 dias, todo o povo se levantou e vão à obra. E levantou os inimigos. Que inimigo nada, vamos para lá. Terminaram. Terminaram a obra do Senhor. Esse barulho aí é o quê? E claro, de certa forma, que Judá está falando aqui, de certa forma, não tem como edificar o muro se os escombros estão. Não tem como a igreja avançar. Irmãos, isso é uma responsabilidade de vocês. Nossa, dos irmãos que estão à frente. Do presbitério, dos anciões da igreja. Ai, que tratar as coisas. E o latino-americano é muito lerdo para essas coisas. Nós, é a nossa herança, essa herança. Deixa, sabe, vai empurrando as coisas com a barriga. Não, na igreja não é assim, irmãos. A igreja é santa. Imagine se lá em Corinto tivesse que estar com... Se Paulo não tem que exortar. Exortar não, ele admoestou os irmãos, né? Que exortar é dar ânimo com a palavra, né? Foi uma admoestação. Peraí, vocês vão estar permitindo que esse varão esteja se acostando com a madrasta? O que está passando com vocês aí? Olha a situação. Sabe lá quanto tempo já não estava passando isso? E está lá se acostando lá com a madrasta dele, com a mulher do marido dele, do pai dele. Dá-se a entender que de repente o pai nem essa mulher eram cristãos. Dá até se entender, mas ele está lá se acostando. Acostando é a palavra? Deitando. Deitando com a mulher. Olha, grave isso, não é grave? Precisou Paulo escrever, vou entregar ele para Satanás e vocês colocam ele em disciplina. Tem que ter disciplina na casa do Senhor, ué. Verdade? E às vezes tem que receber a disciplina. É dessa forma que funcionam as coisas. E às vezes são muito relapsos. Senão a obra não avança. Não vai avançar. Quando a gente chega no versículo 13, Neemias, que era completamente prático, tinha uma visão aguçada. Tremendo esse irmão, tremendo. E diz assim, então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e seus arcos. Aqui tem outro ponto importante para as nossas vidas. O primeiro, tratar com os escombros. Amém? Estão acompanhando a ideia aí? Certo? Tratar as coisas no seio da igreja. Se você tem alguma dificuldade com o irmão, fala com ele. Olha os princípios. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tem que fazer o quê? Vai até ele. Agora, se você fica sabendo que o irmão tem algo contra você, já muda a coisa, você vai até ele. Agora, se esse irmão pecou contra você, você vai até ele e não te escuta. 2 testemunhas. Quando é que você vê isso na igreja? Quase você não vê isso. Verdade? Aí fica aquele falatório, que um fala por detrás, outro fala assim, aquela hipocrisia, para aqui, para lá. Trata as coisas. E Satanás aí, na rede, balançando, tomando água de coco e rindo. Que beleza, assim que eu gosto. Não preciso nem fazer nada, deixa que eles fazem por mim. Os fariseus vão sentir até inveja da gente. Puxa, estão melhor do que eu. Puxa, nós sou um fariseu mesmo, hein? Passou a gente. O que acontece? Escuta 2 testemunhas e daí? Vai para a igreja. Não escutou a igreja? Ah, meu querido, gentil publicano. Quieto. Você precisa ser evangelizado, tem que se converter ao Senhor. Parece que você não teve um novo nascimento. Não escutou o irmão, não escuta 2 testemunhas idôneas. E agora, pior, não escuta a igreja? Não sei onde é que você está. Verdade ou não?
Aí não está ruim pra caramba, ainda dá oportunidade para ele partir o pão. Vai andar esse negócio? Não vai andar. O senhor não está em desordem. Se vocês não cuidam dessas coisas, vão cuidar dos irmãos, como é que o Senhor vai enviar irmãos? Aí você olha para um grupo de irmãos que está no sistema e, poxa, lá tem 1000. Por quê? De certa forma, você vai ver que existe uma certa ordem. Os irmãos que são autoridade não são desrespeitados. Sabe? Existe um respeito com a autoridade, com as canas dos irmãos. Irmãos que já estão canosos, não estou falando de mim, não. Falta de respeito, dar sua opinião. Não, esse irmão... Outro dia escutando aí, não, ele tem mais vida. Rapaz, umas coisas assim que você olha... Que isso? Falta de respeito? Vai fazer isso lá, meus irmãos, lá para ver o que acontece contigo. 6 meses de cadeira lá sentado. No mínimo, verdade ou não? A gente sai de um extremo e vai para outro extremo. Vai para uma total desordem. Não existe juízo, não existe disciplina, e as coisas vão por aí. Não se tratam as coisas. Irmãos, aí a gente fica, poxa, por que não avança? Como que o Senhor vai avançar? Ele tem que avançar com as mulas, então. A mula de Balaão lá, tem que usar a mula. Vai usar quem mais? Perdão, irmãos, por ser assim. Quero ser forte. Mas essa é a realidade. E agora esse outro princípio aqui. Você olha assim, que a gente tem que buscar no Senhor, nos lugares baixos e abertos. Não tem outro lugar para colocar, não. O que isso quer nos ensinar aqui? Porque aí é o nosso lugar. Para vocês, irmãos, que estão de frente, vocês que estão começando a exercitar o governo, de certa forma, na igreja, compartilhando a palavra. Cuidado para você não pensar que você é a última Coca-Cola do deserto. Cuidado, o Senhor me guarde. Isso tem sido minha oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Livra-me, por favor, do protagonismo. O maior protagonista, o único que tem que estar por cima de todas as coisas, é o meu Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Nós somos vaso de barro. A única coisa que tem valor nesse barro que somos nós é o conteúdo que é Cristo. E graças a Deus por esse conteúdo. Não é assim que está escrito? Como um vaso de barro com depósito precioso do Senhor? Tesouro? Então tem que ir para o lugar baixo, porque os lugares altos pertencem a quem? A Cristo. O Senhor tem que quebrar a gente. E se você subir demais, o Senhor vai quebrar. Irmãos, eu tenho visto umas coisas, e às vezes eu tenho visto com irmãos, com um nível de palavra, e começa a sair a asa, porque não tem que sair asa na gente, né? Aí a asa começa a crescer, fica com a asa grandona aí. Aí já começa a olhar assim, de cima para baixo. Ei, irmão, como é que você está? Tudo bem aí? Está na paz? Está voando lá, tá? Nem pisa na terra. De tão santo que é. Depois, irmão, igual Ícaro, na mitologia grega. Começa a subir demais, as penas foi tudo pregada com cera, o sol bate, derrete a cera e cai igual um Sérgio na mão no motor. Já viu o Sérgio na mão no motor? Tem só um motorzinho, né? Esse avião, meu querido, não vou nisso, nunca na minha vida vou num treco desse. Se o motor parar, isso cai igual uma pedra, nem plana. A maioria dos acidentes de avião são por Sérgio na mão no motor. Pelo menos se fosse bimotor, falha um motor, tem o outro, né? Agora se falhar o outro também. Sobe demais. Nossos lugares são nos lugares baixos. Porque o Senhor ocupa os lugares mais elevados. E a gente tem que entender esse princípio. Que o Senhor nos guarde de nós mesmos. Da soberba, da presunção, da arrogância. Verdade? Do protagonismo. Essa luz, tem gente que gosta dessa luz na cara, irmão.
Bota os holofotes assim, ó, esse holofote aqui. Está gravando, irmão? Você está gravando? Vai gravar? Vai gravar um negócio? Tem gravação lá? Quantos irmãos vão? Ih, tem muito pouco. Não, eu só vou se tiver mais de 100. Não, isso é muito pouco. Coisas assim. Que o Senhor nos guarde essas coisas, irmão. O Senhor guarde nosso coração. O Senhor está vendo tudo. Está dando para entender? Quando eu falo para vocês, irmãos, entendam bem, estou falando para mim também. Eu sei, irmãos, que já passei por situações. Vou até abrir um parênteses aqui. Para vergonha minha. Estava em Salvador, Bahia, faz muitos anos. Não sei se o Luciano estava aí. Acho que eu compartilhei uma palavra. Pior que você está gravando, né? Depois tira isso. Não, mas não tem problema não. Tá? Eu compartilhei a palavra, terminei de compartilhar a palavra, fui lá para o refeitório, sentei lá. E vieram vários irmãos que sentaram comigo. Que dia eu estava com. Acho que eu estava com unção, rapaz. Tem dia que a gente está. Rapaz, o Senhor me deu uma carga, rapaz. Foi poucas vezes assim, rapaz. Às vezes, ultimamente eu tenho compartilhado. Teve um que falou assim, oh, até bocejou aí, já se contei, está dormindo. Ih, rapaz, o compartilhar tá pesado, hein? Isso é uma sopa de repolho, né? Como diz o Dino. Como dizia o Dino. Aí os irmãos começaram a falar, rapaz, que palavra é essa, irmão? Não sei o que lá. Ui, isso aqui, meu irmão, o Ícaro aqui começou a subir. Começou a entrar no meu coração. Terrível, não é não? É sutil o negócio, irmão. Bate no teu ombro, irmão. Poxa, irmão, que palavra. Quando você não pergunta, irmão, como é que foi a palavra? A palavra foi boa? Gostou do compartilhar? Foi Fui bem, irmão. Isso aí gostou aí? Foi poderoso aí? Saiu fogo aí o negócio? Aí esse outro fala assim, irmão, que palavra mais difícil, irmão. Que negócio ruim é esse, rapaz? Aí abre o chão, você até é tragado pelo chão, né? Igual Coré, né? Uó! Verdade ou não? Nós seres humanos, irmão, a gente gosta, irmão, a gente gosta do negócio. Gosta de um período de fama, vanglória. Confete. Essa é a nossa realidade do pecado, né? De Adão, né? Quando estou lá, para comecei a subir, sabe que o Espírito fala palavras no nosso coração, a gente fala só uma frase. Seria tão bom que o Espírito Santo pudesse, você comece. Esse é um nível de comunhão elevada, que você começa a dialogar com o Espírito, e o Espírito Santo responde, isso é maravilha, né? Mas eu que sou carnal, meu querido, às vezes fala 2 ou 3 palavras, né? Aquela vez lá, o Rogério conhece essa história lá, eu estava lá com o joelho dobrado, orando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, eu estava lá no quarto, fala, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Aí uma irmã lá, eu sei que era irmã, que depois fui ver que quando gritou lá de baixo, lá, vai ler a Bíblia! Mas ela estava falando para a filha. Mas serviu para mim também. Porque eu levantei na minha, Senhor, o que foi isso? Levantei e olhei lá. Ela estava falando com a filha estava fazendo assim, vai ler a Bíblia, você vai buscar alguma coisa para fazer de útil na vida. Claro, eu voltei para mim, claro, estou querendo escutar. Cara, é só a ideia do sujeito. Como que apareceu o arcanjo Gabriel? Celso, meu servo. Você é tão precioso. Sabe que o Senhor te quer tanto. Pai, você está pensando que é Daniel, meu querido? Daniel passou lá 21 dias orando lá, uma batalha espiritual terrível. Está pensando que o Senhor vai mandar o arcanjo. O arcanjo Gabriel tem mais o que fazer na vida. Aí nesse lugar lá, quando sobe essa vanglória, o Senhor usa uma frase comigo. Está vendo aquele... Tinha um irmão lá no canto, com a vassoura assim, varrendo assim, ele tinha um problema de perna, assim, ainda por cima. Estava varrendo assim, aí já me saí da câmera, né? Estava varrendo assim. Quando olhei, eu vi aquilo ali, o Senhor, assim, está vendo? Faz mais do que você. Aí agora você começa a traduzir no seu espírito o que quer dizer aquilo ali, como quem diz. Você está pensando que você é o quê?
Você acha que a palavra que sai de você, porque são os talentos, que o Senhor dá segundo a capacidade de cada um, são teus? São dons, são do meu espírito, não são teus. Você quer chegar naquele dia lá e dizer, mas Senhor, no teu nome eu compartilhei a palavra, profetizei, curei, expulsei demônio. Nem sei quem é você, infeliz, né? Apartai-vos de mim. É isso que a gente quer? Ouvir do Senhor? Não, irmão, levantei dali, saiu a 1000. Fui lá para o quarto lá e... Dá para entender isso aí? Do perigo que somos nós para a obra de Deus? O irmão estava fazendo muito mais do que eu pensava que estava fazendo. Eu estava lá crendo que estava... E às vezes nós somos assim, desprezamos irmãos, cuidado. Cuidado para não desprezar um irmão, por menor que seja. Isso é outro lado perigosíssimo. Amém? Então, quando a gente chega no versículo 14, outro princípio aqui. Eu inspecionei e dispus-me. Outra versão diz o quê? Eu olhei, eu gosto dessa, olhei e levantei. Está igual no espanhol. Mirei e me levantei. Esse é outro aspecto. Que às vezes você só olha, só vê as coisas, certo? Mas não faz nada. Sempre fica cobrando do outro. Irmão, na igreja não tem quem apacente. Sabe, irmão, falta evangelismo. Ninguém está evangelizando. Meu irmão, vai evangelizar então, meu querido. Por que você tem que estar cobrando de outro? Faça a sua parte. Certo? Tá bom que você pode. Agora você faz uma cobrança de que você mesmo não faz. Se o Senhor põe no seu coração de visitar uma família, vai visitar. Vai exercitar o pastoreio que o Senhor pode ter colocado no teu coração. Melhor ainda se você tem família. Você vai ter mais bagagem, dependendo do tempo que você tem, de apacentar aquele casal. Faça alguma coisa, não fique só olhando, não. Olhei, levanta, faz as coisas. Exercita aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não fica só olhando, como quem não... Ah, tá bom. Verdade? Olhei, me levantei, faça, execute. O Senhor coloca essa responsabilidade em nossas vidas, a gente tem que fazer. Certo? Senão as coisas não vão andar. O Senhor vai levantar outro. O Senhor vai colocar outro. Se você não quer, o Senhor coloca outro no seu lugar. A obra tem que avançar, verdade? Mas o Senhor é misericordioso, é longânimo. Mas para tudo existe um basta de Deus. Ele é longânimo, mas também tem o seu basta. Você não pode ficar a vida toda olhando e não fazendo nada. Olha o que acontece com a experiência de Davi. Quando Uzá e Aiô pegam a arca e colocam no carro de boi, a pergunta que você faz, um pode fazer a pergunta assim, mas alguém botou a arca no carro, e o carro é de boi. Eu acho que foi Uzá e Aiô. E por que não morreram? Era para ter morrido já de cara. Estão fazendo um negócio que não procede. Mas quando chega na eira, que eu esqueci o nome Ornã. Quando chega na eira de Ornã, que a eira é, né, Rogério estava falando ontem, que é lugar para peneirar, ali quando o carro solta que Uzá estendeu a mão, aquilo é o tempo de Deus. Nosso Deus é um Deus paciente, mas chega, basta, até aí. E Uzá caiu durinho no chão, morto, arrebentado. Não foi? O Senhor, ele atua na experiência de Davi é um pouco diferente. Quando Davi conta o exército, ali também é outro basta. Certo? Você vai encontrar 3 bastas de Deus nas Escrituras. Esse é outro basta. O último é lá no Getsemani, quando o Senhor fala basta. Vamos, basta até aí. Esse de Davi é diferente.
Lembra que ele pecou contando e veio o profeta... Foi Natã? Não, foi o profeta. Hã? Gade. Gade chega até ele. Poxa, tá bom pra caramba, hein? Isso aí. Menos. Aí, repreende isso, né? Não aceita esse negócio, não. Quando Gade chega até ele e profetiza, o que Davi fala? Tem 3 opções. E qual que ele escolhe? Ele escolhe a praga, né? E a praga, porque ele sabia, ele fala, porque eu sei que meu Deus é um Deus misericordioso, pode... Irmão, para mim, isso demonstra um amor de Deus tão grande. A praga entrou, começou a dizimar o exército, diz a palavra de Deus. E o anjo está lá, com a mão estendida. Quando o anjo foi estender a mão para cima de Jerusalém, o pessoal não tinha nada a ver com essa história. De certa forma, esse é o basta mais lindo que eu acho do Senhor. Verdade? O Senhor gritou para o anjo, basta! Não mata eles não. Não mata eles, basta! Esse é um basta diferente. Um basta cheio de amor, sabe? Misericordioso. Mas tem um basta de juízo, de disciplina. Então existe... Não fica olhando só não, faz a sua parte. Certo? E diz aqui, não os temais, lembrais do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nunca em uma escritura, em um texto, menciona de tão profundidade, não só a questão individual e coletiva e da sua própria casa, da sua família também, aqui está envolvendo tudo. Certo? Porque somos seres egoístas, só pensamos em nós mesmos, não é só por isso não, você tem que pelejar também pelos vossos irmãos. Certo? Também para os seus filhos, suas filhas, a sua mulher, tem que guardar ela também. Seu testemunho é importante na sua casa, para sua esposa. E mais aí, a sua casa. Olha como é que isso se estende. Porque a igreja é composta por famílias. E se a família está deteriorada, a igreja vai estar deteriorada. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, esse é outro ponto, princípio, que já sabíamos... Eles entenderam o que é que estava fazendo Sanbalat e Tobias? É uma questão de relação, de relacionamento. E que Deus tinha frustrado. Esse é outro lado importante que também temos que entender, esse outro princípio. Está dando para acompanhar esses princípios? Qual é o princípio aqui mais que tem aqui? Você conhece, discerne as coisas do inimigo e mais ainda, você não pensa assim, rapaz... Eu conheço bem as coisas, hein? A palavra tem... Ui! Não, olha só. Não só a gente entendeu, mas é quem foi que frustrou. O que adianta você entender as coisas se Deus não está? Verdade? Você entende os desígnios de Deus? Entende todo o processo? Mas qual é o principal aqui? E que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Ou seja, que Neemias está se colocando no lugar que ele... Senhor, é tu. É tu, Senhor. Quando vai ler a lei lá no capítulo 8... Deixa eu ver se... No livro de Neemias, no capítulo 8, eles vão ler a lei aí, certo? O que Neemias faz? Neemias retrocede... Esdras, é contigo. Esse é outro ponto. Você tem que saber seu lugar. Sabe aquele irmão que quer fazer tudo e não delega nada? Irmãos, tem que delegar. Você tem que colocar os irmãos... Eu não sei quanto tempo já passou aí, irmãos. Você, quanto passou aí? 1 hora agora. 1 hora agora? Deus santo, vou terminar isso aí. Você tem que aprender a delegar. Você tem responsabilidade com os irmãos? Está de frente? É um irmão que está cooperando? Ou como os irmãos, é um irmão responsável que está ali entre os irmãos? Você tem que aprender a delegar os irmãos. Mas você quer fazer tudo? Quer pregar, quer tocar o violão, quer passar sacolinha de oferta? Sei lá, às vezes quando dá oferta, né? Porque realmente a gente tem entrado sai de um extremo, passaram com a patroa em cima do dízimo, agora não dão dízimo nem oferta, não dão nada, irmão. O bolso cheio de escorpião, cara. Tem até medo de meter a mão no bolso.
Né? Tá igual aquela vez, uma certa vez eu estava reunindo com os irmãos, eu tinha uma nota de R$5 aqui e outra de 50. Essa aqui é do Senhor. Essa aqui eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar não sei o quê. Já sabe o que aconteceu, né? Rapaz, eu meti a mão no bolso errado e meti a nota de 50. Quando eu botei o dinheiro lá, já era tarde demais. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho problemas de déficit de atenção, né? Meu TDA ali funcionou a 1000, né? Rapaz, o 5 está aqui, o 50 está aqui, o 5 está aqui, o 50 está aqui. Quando passou a bolsinha da irmã lá, eu tirei 50. 50 não! Vai, seu avarento miserável. Seu avarento. Paz, os irmãos passam necessidade, para os irmãos que servem o Senhor. Depois o sujeito tem que sair da cidade e ir para outro lugar e buscar outra opção de trabalho. Se a gente pudesse estudar Neemias e ver o que fazia esse homem aqui, ele tinha uma mesa, alimentava 150 pessoas. Ele tinha direito a receber não sei quantos ciclos de prata, porque plata em espanhol e em português é prata, né? E ele não recebeu nada, um ciclo sequer. Matava um boi todo dia. Ele dá exemplo disso lá no capítulo 5. Uma vergonha para aqueles homens que estavam ali oprimindo seus próprios irmãos. Imagine, a opressão era tão grande que eles tinham que vender as filhas como escravas. Isso dentro de Israel. Isso passa na igreja também. Rapaz, tem misericórdia, é uma avareza. Olha, irmãos, eu tenho visto, as igrejas que menos contribuem são as menos prósperas. Eu tenho conhecido irmãos, localidades que contribuem, que sabem que não existe essa avareza. Rapaz, uma vez com o Rogério, a gente estava visitando os irmãos, o irmão chegou para a gente e falou assim, irmão, o Rogério lembra disso? Irmão, a gente não sabe o que fazer com as ofertas. Mas entre nós, irmãos, é uma vergonha. Não dá o dízimo, mas também não dá oferta, não dá nada. Consegue superar os fariseus. Né? Ao contrário, não concede exceder a justiça dos fariseus. Nem nisso. Então a importância, né, de você conhecer, saber que Deus tem um controle de todas as coisas, saber o seu lugar, a necessidade. Amém? Amém. Terminando aqui. Agora olha só esse outro ponto aqui. Já sabiam que Deus tinha frustrado a parte final desse versículo. Aí vem um negócio que realmente é uma das coisas que tem bastante problema entre nós. Voltamos todos nós ao muro. Aí tem essa frase aí. Dá para ler essa frase? Quem pode ler essa frase aí? Cada um na sua. Ai, que coisa tão estranha. Rapaz, não consegue ficar aonde o Senhor te colocou para ficar. Tem que se meter em outra coisa que você não foi chamado para fazer. Neemias não foi chamado para poder ler o livro da lei, foi Esdras. E esse negócio é tão sério que lá no capítulo 6 vem um sacerdote, a pressão é tão grande ali, aquele capítulo ali é terrível para Neemias. Em outra oportunidade a gente puder estudar, irmãos, é terrível. Ali tem ataca questão psicológica, moral. E ainda entram umas armadilhas terríveis da questão da espiritualidade. O sacerdote chama Neemias e fala assim, olha só, vou parafrasear, estão querendo te matar. Vamos fazer o seguinte,
Vamos lá, e você entra no templo e se esconde lá dentro do templo. Lá no lugar santo. Neemias já responde assim: e por acaso eu sou homem de fugir? De escapar de alguém? Segundo, e quem sou eu para entrar dentro do templo, da casa de Deus? Como quem diz, por acaso eu sou sacerdote? Quer que eu faça o que fez Uzias? Que entrou com um incensário querendo ministrar a Deus? E saiu logo a lepra aqui na testa dele, tiveram que tirar ele a mil de dentro. Lugares que você não tem que entrar. Coisas que você não foi chamado para fazer. Cuidado. Não se meta naquilo que você não foi colocado para fazer. Faça a sua parte. Cada um que a sua obra. Qual é o texto mesmo que Paulo fala? Romeu, ô G, hã? A obra de cada um. Verdade? Isso é coisa séria, irmãos. Às vezes você crê que recebeu... Agora tem uma enxurrada de mestre, todo mundo quer ser mestre. Aí pega um livro, começa a ler o livro, decora o livro. Pô, agora sim eu posso compartilhar a palavra. Não busca uma revelação própria que o Senhor possa te dar. Busca. Os livros estão aí, os comentários bíblicos estão aí. Você pode pegar um Bacon da vida, um Henry Matthew. Tem os comentaristas, um Parque da vida, tantos outros. E, de certa forma, olhar ali, mas tenha a sua própria revelação, que o Senhor vai te dar no coração. Agora não quer apacentar, porque gosta de holofote, né? Não quer servir de outra forma, ou até mesmo evangelizar, se for o caso. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesse ponto aqui. Amém? Versículo 18, terminando aqui, 18, 19 e 20. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. Que tocava a trombeta estava junto de mim. Tinha um sujeito que tocava a trombeta, o sofá ali estava pegado com Neemias. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. Certo? No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Não sou eu, não. Não sou eu, não, Neemias. Não sou eu, não. É o nosso Deus. E agora existe um detalhe aqui importantíssimo que a gente tem que aprender. Sabe quem é que toca a trombeta? O ministério da palavra. Irmãos que o Senhor levantou, que foram capacitados. Deus deu profetas, evangelistas, pastores e maestros. Mestres. Visando o quê? A capacitação, a montagem dessa armadura, que aí no grego está dando esse entender, para a obra do teu ministério. Esse ministério foi dado à igreja para capacitar os irmãos para também servirem, aprenderem a servir. Se você não parar para ouvir essas trombetas, esses irmãos que estão levantados, às vezes você crê que é muito a Coca-Cola, a última do deserto, e passar por cima disso vai ter detrimento. Verdade? Sim. Certo? Aí eu posso fazer uma pergunta aqui que eu nem vou entrar nisso, depois eu deixo vocês pensando aí. De repente vocês até sabem. E o profeta do novo pacto, ele é o quê? Porque se fala muito do mestre. Certo? Deus deu primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta do novo pacto, da graça de Deus, porque terminou em João Batista, no antigo pacto. O que esses profetas do novo pacto fazem o quê? O que é aqueles... Deixa isso aí para vocês. Qual é a função que tem esses irmãos? Como é que eles fazem? Eles não são mestres, são profetas. Por que profetas e mestres tinham que estar andando juntos? Não foi assim? Havia profetas e mestres em Antioquia. Disse o Espírito Santo: separai-me. Você vai identificar claramente o ministério de mestre em Paulo e de
Barnabé de um profeta. Os mestres às vezes são muito terreno, assenta muito. Então o profeta tem que chegar, pegar um pouco na perna dele, dar uma levantada para ele tocar um pouco a cabeça no céu. E o profeta é muito lá, e o mestre tem que agarrar a perna dele e botar um pouquinho aqui. Pisar um pouco. Aqui encurtando, o profeta do novo pacto, ele vai trazer uma palavra para o tempo presente, de acordo com a necessidade daquela localidade. Porque para outra pode ser outra palavra. É assim que funcionam os ministérios. E a necessidade muito grande, a gente entender quando toca a trombeta. Porque tem muita heresia. Muita coisa aí. E é necessário, irmãos, que vocês possam ter conhecimento da palavra. E até mesmo o depósito. E parece parecer até raro, um conhecimento acerca da teologia sistemática. Entender a questão dos pais da igreja. Isso é necessário. Porque quando o Senhor chega em Mateus 24, que estão lá, ele fala sobre a estrutura do templo que vai destruir tudo, e chegam os discípulos, mas quando vai ser isso? O Senhor não... Mais adiante o Senhor vai falando tudo o que vai acontecer, certo? Mas como é que ele começa falando? Acautelai-vos para que ninguém o quê? Esse é o ponto. O engano. Entrou aí, foi o que aconteceu, exemplo, nos irmãos lá no passado. Yoshua Hamashia. Não tem problema, Yoshua Hamashia. Traduziu errado do latim. Isso tem o quê? 25 anos atrás, já sentado lá, horas e horas tratando com os irmãos. Foi feita uma carta, foi mandado isso para várias igrejas. Isso deve ter uns 30 anos, não tem, Nasa? E eu nunca me esqueço que Dino foi bem claro. Irmãos, vocês vão começar aqui com esse negócio aqui de Yoshua Hamashia. Vocês vão terminar negando a encarnação do Verbo. E a divindade vai por aí afora. E não deu outro. Aí chegaram. Esse é outro ponto. Ter conhecimento daqueles que têm a trombeta na mão e também fazer a sua parte e conhecer a palavra. Amém? Até aí. Até aí.